Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agrolândia Podcast. Hoje, nosso convidado é o Luiz Brandão, que vai falar sobre óleos essenciais. Se você tem interesse no assunto, fique aqui com a gente. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom? Como vai? Tudo bom. Antes de tudo, muito obrigada. Veio de Campinas, De Campinas. Pegou estrada aí. Mas foi tranquilo. Uns 200 quilômetros para chegar aqui em Ribeirão. Mas sossegar 2 horinhas, pouquinho, é tranquilo. Tempo bom, sem muito trânsito, ficou tranquilo. Então tá bom. A gente que é do agro, a gente não sofre muito dirigindo, né? Olha, eu quase não sofri, né? Já trabalhei em Minas Gerais, Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso. Eu conheço bem as estradas por aí, viu? A gente fala, 300 quilômetros, vai e volta no mesmo dia. Você fala louco. isso para alguém que é de São Paulo, que é 300 quilômetros, ele precisa tirar férias, né? Só Não, para ir. Não, se bobear, demora mais para ele ir de um bairro para outro do que rodar os 300 quilômetros. Né? Eu acho que é referência mesmo, né? Porque a movimentação, principalmente em São Paulo, é muito travado, difícil, né? muito travado. Aí ele tem que ir num bairro a 10, 15 quilômetros, ele perde muitas horas, né? Com certeza. E aí, acho que faz a referência, aí faz uma regra de 3, né? Se eu demoro Pois 2 horas para andar 15, eu vou demorar dias. Vou demorar 2 dias para chegar para andar 300, né? Meio que não muito racionalmente, mas beleza. E muito obrigada por ter vindo, é um assunto que me interessa muito e que eu conheço pouquíssimo, assim, e tem dado esse assunto dos óleos essenciais nos últimos anos. Acho que não sei se foi na pandemia que deu uma estourada por conta da aromaterapia. Né? Isso, ele deu uma levantada nesse mercado nessa época da pandemia, sim. Mas esse assunto de óleos essenciais, a indústria é muito maior que a aromaterapia. Sim. A impressão que eu tenho é que chegou no público final, né? A conversa, os conceitos por conta da aromaterapia, sim. Mas isso é uma indústria já muito antiga. Muito antiga, inclusive a aromaterapia é um dos segmentos menores dessa indústria, né? Uhum. Você tem, por exemplo, a área de agricultura com defensivos agrícolas à base de óleo essencial, você tem a parte de culinária com essências e aromas, você tem a parte de perfumaria, tem a parte de farmacêutica, tem a parte de aromaterapia. O que ficou famoso foi a aromaterapia mesmo, né? Que teve uma explosão aí nos últimos anos realmente, né? Muita marca nova surgindo no mercado, empresas de fora, como a Doterra, vindo para o Brasil para poder colocar uma fábrica em operação. Então, esse mercado mudou muito essa dinâmica também. É uma empresa americana. Famosa. Ela é americana? É americana. E ela já está lá nos Estados Unidos há um bom tempo. Já há um bom tempo. Assim, também teve uma explosão também nos últimos anos, né? Ela aumentou muito o mercado dela em nível mundial, né? Com unidades em outros países também. Mas a Doterra tem um negócio interessante. Quando ela veio para o Brasil, nós da aromaterapia pensamos, nossa, agora a gente vai começar a vender um monte de óleo essencial, a Doterra veio para o Brasil e tal. Mas a Doterra tem uma política interessante. Ela só compra o óleo essencial do país de origem daquele vegetal. Então, por exemplo, ele tem a fábrica aqui no Brasil, mas ele não compra melaleuca aqui do Brasil. Melaleuca da Austrália, da Austrália. Então, cada erva que ela trabalha na aromaterapia, ela compra do país de origem e onde faz a formulação e faz, vamos dizer assim, a fracionamento é aqui no Brasil, nessa unidade. Mas, por exemplo, do Brasil, eles compram erva baleeira, que é uma erva nacional. Mas, assim, outras não. Tudo importado que eles trazem para cá para fazer Você sabe por que dessa política? Eu acho que é uma questão de incentivar os mercados locais, de onde veio a origem mesmo. E, teoricamente, onde a planta tem origem, teoricamente, ela tem a maior expressão daquele óleo naquela região. Foi isso que eu pensei. Então, é um pouco por isso, do habitat dela natural. Habitat natural. Legal. Explica, então, para a gente começar, o que são os óleos essenciais, o que são os terpenos, onde que eles estão. Algumas plantas têm o óleo essencial concentrado em locais diferentes. Você pega o vetiver, por exemplo, a concentração do óleo essencial é na raiz. Você pega, por exemplo, o manjericão, a melaleuca e outras ervas mais comuns também, tem a concentração do óleo nas folhas. Então, você tem vários métodos de extração disso aí, né? Então, por exemplo, você tem um método de arraste a vapor, que é o que a gente utiliza na nossa indústria. Então, você coloca as ervas como se fosse um panelão, vamos dizer assim. Aí esse panelão vai passar o vapor de baixo para cima, né, sob pressão, na alta temperatura, e vai extrair esse óleo das folhas. Daí tem um condensador que vai separar a água do óleo, e aí você extrai o óleo puro naquela extração. Aula de química pura, né? Química pura. E tem outros métodos de extração. Tem método de prensagem a frio. De prensagem a frio, etc. Depende azeite. Isso, azeite. Exatamente. Então, cada erva, assim, cada planta tem sua especificidade de como extrair, tá? O vetiver, por incrível que pareça, é um que eu conheço, porque usa em cachorro ou gato para
pulga, carrapato, Sim, como se fosse um repelente. Um repelente, Uhum. exatamente. Eu tinha um sprayzinho lá que eu passava nos meus cachorros. Então, isso é interessante. A cultura popular é bem assim, né? Então, você tem ervas que são efeito repelente, tem ervas que têm efeito calmante, efeito inibidor de apetite, tem vários tipos diferentes. E tem vários combinados que o pessoal faz com as ervas, com os óleos, para poder ter diferentes tipos de ação dentro do organismo nosso, né? Então, na aromaterapia, você tem muito essa questão de você inalar para você ter os efeitos do óleo no corpo, para ter essas reações que você tem. E você tem também a aromaterapia, o óleo essencial que você usa, por exemplo, num repelente. Você pega a citronela. A citronela é uma erva também que se extrai o óleo a partir do arraste a vapor e se faz... Exato. Repelente de mosquito, né? E isso também se usa como fosse um inseticida na área de agricultura. Então, por exemplo, você tem inseticidas que são potencializados com a adição de citronela na formulação. Então, como você tem outros produtos que são, vamos dizer assim, que são potencializados com o uso de manjericão, que tem um efeito fungicida. Então, você tem várias espécies diferentes com atividades diferentes também ali, né? Então, assim, se pega o uso do óleo essencial, vamos dizer assim, ele é super vasto, super vasto. E a gente mal sabe, talvez a gente saiba 5% do potencial de uso de cada óleo. Porque cada óleo tem uma composição de vários aspectos químicos, né? Os terpenos, etc. Você tem várias composições ali dentro do óleo e que você pode extrair dentro desse óleo algum componente principal para ter um efeito mais concentrado de alguma coisa que você queira também. Ele é um óleo ou... Ele é um óleo. Ele é um óleo mesmo, uma substância... Ele é viscoso, ele é volátil, tudo mais e tal. E é um óleo volátil, ele evapora. Ele evapora. Só que assim, é interessante. Você tem óleos, por exemplo, pega o capim-limão, ele é um óleo que tem até um efeito corrosivo muito forte. Então, por exemplo, você tem óleos que a gente pode deixar em recipientes de plástico e alguns que a gente tem que deixar em vidro. O capim-limão, por exemplo, tem que ser em vidro, porque ele derrete o plástico, que ele é muito forte. Então, assim, esse é um ponto importante também. Na aromaterapia, se usa o óleo puro também, né? Quando vem naqueles vidrinhos lá. Você não pode ficar ingerindo óleo puro. Você tem que tomar cuidado, porque é super concentrado. É super concentrado. Então, você tem que tomar um cuidado a hora de ter o uso disso aí, tá? Colocar na pele, por exemplo, ele é muito concentrado. Então, normalmente, você tem que fazer uma base, misturar com outro produto para poder diluir um pouco esse óleo para você passar na pele, etc. Falar, porque brasileiro é um povo muito doido, né? É doido demais. Freestyle total. Por exemplo, eu vejo que um pessoal que trabalha com aromaterapia, que eu fui procurar saber, né? Porque a gente já tinha agendado essa conversa, e eu vi diversas pessoas repetindo, os terapeutas, para não ingerir, porque é muito concentrado. Tipo, diversos terapeutas falando a mesma coisa. Eu falei, brasileiro é muito doido, o negócio é para passar na pele. Deve ter um sentido nisso. Ou para diluir, colocar um difusor, ele já quer beber, já, né? Exato. E assim, você tem dois produtos quando você extrai o óleo essencial. Você tem o óleo essencial em si e tem o hidrolato. O hidrolato seria aquela água que separou do óleo, mas que tem algum resquício do óleo nessa água. Essa água desse hidrolato, vamos dizer assim, aí sim ele pode ser ingerido. Tá, porque ele tem uma concentração bem mais baixa. Porque ele é super diluído, tem muito pouca concentração. Agora, vamos ver se eu lembro das aulas de botânica do professor Lindolfo. Eu me lembro disso, me corrija sem problema nenhum. Tá. Eu lembro do professor Lindolfo falando que os óleos essenciais são ferramentas de comunicação e defesa das plantas, é isso mesmo? Sim, é verdade. Então, por exemplo, polinização, né? A planta está com uma florada, ela precisa atrair inseto. Então, esse óleo que tem esse cheiro atrai os insetos polinizadores. Exatamente. E o contrário também, num eventual ataque de praga, esse óleo pode repelir os insetos que atacam. Exatamente. Então, assim, tem todo esse princípio mesmo. Inclusive, é interessante isso, está se estudando o uso de óleo essencial como herbicida. Então, por exemplo, tem também alguns tipos de óleo que são inibidores até de crescimento de plantas. Então, assim, na defesa da planta, por exemplo, numa situação em que ela está numa matocompetição, numa competição muito grande ali, ela consegue se defender com óleo essencial também. Então, é bem interessante. E é um mecanismo da planta mesmo, de defesa e atração. Ah, legal. Comunicação, né? Eu lembro do professor Lindolfo falando, ferramenta de comunicação. E você, da 11B, é a tua empresa, e a 11B, ela não é aromaterapia, ela é B2B, é business to business. Você vende para outras empresas, para outras indústrias. E quais são os usos?
Tá, então nós somos uma empresa, né, de óleo essencial, não de aromaterapia, mas que nós atendemos o mercado de aromaterapia, mercado farmacêutico, mercado de agricultura, mercado, como eu comentei, a parte de culinária, mercado farmacêutico, cosméticos, alimentícios, tudo mais. Então, assim, a gente tem todos esses mercados aí. Então, nós somos uma empresa de óleo essencial. O que está mais famoso hoje no Brasil é a questão da aromaterapia, mas ele é um dos menores consumos da cadeia do óleo essencial. Tá? De todo o mercado, de todo o consumo do óleo essencial, a aromaterapia é uma pequena fatia, a menor fatia. O que a gente espera é que a grande fatia será a parte de defensivo agrícola, por causa da escala que a gente tem. Né? Então, você pega um óleo essencial, vamos colocar assim, né? Um cliente nos procura da aromaterapia, ele vai comprar 1 litro, 2 litros de produto, né? E super concentrado, isso aí dá para fazer vai fazer um monte de vidrinho em 10 ml, né? E tudo mais. A agricultura não, compra 500 litros, compra 1.000 litros, entendeu? É um volume muito diferente, muito maior, né? Também a margem é menor, porque você tem um mercado que compra em larga escala e vai ter um preço de custo menor ali também para eles, né? Não, legal. Você falou da aromaterapia, que é um assunto que está em voga aí, mais ou menos desde a pandemia, está todo mundo falando disso, como uma alternativa também, né, terapêutica. Agora, fala sobre os outros mercados, que eu acho que é isso que o pessoal não conhece. Então, exatamente. Então, por exemplo, tem óleo que é utilizado para colocar em ração animal, de gato, cachorro, peixe, porque tem alguns óleos essenciais que podem aumentar a síntese de proteína dentro do organismo animal. Olha que você legal. tem óleos que podem deixar aquela ração durar mais tempo. Então, você tem vários tipos de efeito, um conservante, você tem efeito de catalisador de proteína, esse tipo de coisa. Então, tem vários tipos de uso. Desde a parte de nutrição animal até a parte de cosméticos também, que você tem vários tipos de uso, que você pode colocar, por exemplo, um protetor solar, você pode colocar alguma essência, você pode colocar algum efeito de óleo essencial que tem um efeito protetivo também, ou que tem um efeito de repelência. Tem vários tipos, né, qual que você pode colocar ali. Eu sou, como é que fala? Meio fanática com filtro solar. Qual que é o óleo que tem efeito de filtro solar? Eu não saberia te dizer qual óleo disso aí, não. Depois a gente vai procurar, porque eu fiquei interessada. Mas é uma coisa meio... Se você for pensar... Os povos originários devem saber, né? Não, por exemplo, você pega histórias antigas, né? Pega o pessoal... coco, você pega o coco, você passa coco na pele, ele tem um protetivo natural de filtro solar. De filtro solar, então, óleo de coco? Óleo de coco. Então, você tem várias coisas que podem ajudar nisso aí. Eu não sei exatamente do óleo essencial qual que é o principal. Mas certamente tem nessa linha também. Repelente para carrapato, eu sei que tem o vetiver. Né? Aí tem repelente de insetos, que seria a citronela. Você tem uma série de outros diferentes. Aí você tem, por exemplo, o efeito calmante, melaleuca. Melaleuca é um efeito fungicida. Aí você tem o manjericão com efeito calmante. Entendeu? Melaleuca eu já conhecia porque o pessoal da podologia usa. Isso. Por conta de fungo, micose, essas coisas, né? Aquele tea tree oil que a gente vê. Nunca vi, mas põe na unha, não sei o que tal. Eu sei que quando você vai em podologia tem os vidrinhos de óleo melaleuca lá, eles já vendem. Eu perguntei uma vez para quem era, eu achava que era para hidratar, né? Aí ele falou que era para micose. Então, micose é fungo, então é um antifúngico. Exatamente. Né? Bem forte. E é bom o cheiro, né? É um cheiro bem forte, mas eu gostei do cheiro. Então, isso é interessante. Na destilaria que a gente tem ali, então, a gente vai destilar manjericão, parece uma pizzaria, né? Você vai destilar capim-limão, parece um negócio, assim, que o cheiro realmente é muito forte, é diferente. O concentrado, ele tem um cheiro muito mais pronunciado. Né? E é interessante isso aí também. E você vê, por exemplo, você vai a um plantio de manjericão, você tem muita abelha em volta do manjericão, então você tem outros capim-limão, não fica nenhum inseto por perto. Então, assim, a própria dinâmica vamos dizer assim, de polinização, ela vai obedecer também esses cheiros que vão no campo também ali, né? Agora, um ponto importante que a gente acha que é o vital, assim, da parte do óleo essencial, é que, assim, ele só tem efeitos benéficos, vamos dizer assim, no uso dele, né? Ou seja, um produto natural, sintetizado naturalmente, né? Uma planta renovável, ele tem usos que só visam o bem-estar, ou que visam, por exemplo, você usar um produto menos tóxico, ou potencializar um herbicida, um inseticida, um fungicida, um produto natural. Então, tem toda uma pegada ecológica, uma pegada sustentável também em cima disso aí. Na parte de cosméticos, a mesma coisa. Então, assim, está se usando também óleo essencial para aromatizar azeite, para... exatamente, na culinária. Na culinária também. Então, assim... Se você falou de controle de praga, entra no controle biológico, então, o controle biológico de praga, eles fazem uso dos óleos essenciais. O óleo essencial, ele pode ser adicionado a produtos biológicos ou a produtos químicos também.
Ou mesmo ele puro, assim, puro que eu digo assim, uma formulação à base de óleo essencial também pode ser utilizado para esses efeitos também. Mas ele pode entrar para compor e potencializar Exatamente. um outro ingrediente ativo Isso. principal. Ele pode entrar como adjuvante, por exemplo, junto com o ingrediente principal para poder potencializar aquele uso. Muito de forma legal. muito eficiente. Muito legal. Reduzindo a dose que você vai usar, aumentando a questão de sustentabilidade, diminuindo a pegada de carbono, uma série de coisas ali. Né? Então, o óleo essencial é sustentabilidade também. Ele é né? essencial. Ai, que legal. É. E o uso na indústria alimentícia? Quais são os usos? Tem vários usos em termos de aroma, né? E tem também a parte de conservante, etc., que eu comentei com você. Mas a maioria é na parte de aromas mesmo. Se usa muito óleo de alho, óleo de manjericão. Tem vários tipos de óleos que usam de várias espécies também. Um que eu vejo muito quando eu leio o rótulo é o limoneno. Limoneno. Limoneno é do... Todos os cítricos têm? E ou tem. é só o limão siciliano? Não. Você tem o limoneno e os terpenos estão todos na cadeia de cítricos. Então, por exemplo, laranja, limão. Você tem muito esses elementos ali. O que muda é a concentração desses... E na formulação, o que vai concentrar mais? Mais limoneno em um, mais terpeno no outro. Então, você vai variando de acordo com a espécie. Tá? Mas todos têm o seu princípio ali também. Quando a gente faz xarope em casa com alguma fruta cítrica e açúcar, inclusive a gente comprou semana passada para fazer o episódio de cachaça. Depois você assiste. Opa, lá, né? isso é interessante. A gente comprou, mas dá para fazer em casa, né? E fica muito saboroso, né? Você faz com limão. Ah, sim. Um limão siciliano, ou mais de um limão, fica muito bom. Depois, para você usar em drink, fica uma delícia. Ou até fazer, mesmo que você não coloque álcool, fazer um drink não alcoólico, com muito gelo, assim, fica muito bom. Aquele sabor marcante quando você faz um xarope é do óleo? Sim, muitas vezes é do óleo, sim. Então, mas é que tá. Por exemplo, pega um limão, né, siciliano, vou colocar esse exemplo. Então, o gosto não é o gosto da fruta, é um outro gosto. É um outro gosto. Tem uma referência, você lembra, mas o sabor é outro. Por exemplo, se você fizer o óleo da casca do limão, é uma coisa. Se fizer da folha do limoeiro, é outra coisa. Você vai extrair outros elementos ali, né? Então, assim, na fisiologia da planta, ela tem os mecanismos, quando é controle e defesa, você vai ter partes diferentes em partes diferentes da planta, concentrações diferentes. Então, dependendo de como você fizer a extração e de que parte da planta você fizer, você vai ter produtos completamente diferentes. Entendi. Quando você pega uma casquinha de uma fruta cítrica, um limão, uma laranja, que você aperta a casca assim, que sai, parece um olhinho, aquele ali é o óleo essencial ou é... Não, aquilo lá, ele é lorota isso? Não, é lorota, porque para ser o óleo essencial, ele vai ter que prensar isso aí, fazer uma separação entre o óleo e a água para ter o óleo puro. Ali no óleo puro, é o óleo misturado com ele está misturado com outras coisas, mas tem um óleo ali. Tem um óleo ali. Não é uma lorota completa. Não é uma lorotinha. Uma lorotinha. É um exagero, talvez. Né? Mas é interessante, assim, que a gente... tem muito pouca literatura técnica sobre óleo essencial, porque é um produto, assim, é algo que não tem uma escala grande ainda de uso no mundo, né? Você tem os precursores com a lavanda na França, você tem o berço, né, do óleo essencial ali nos países europeus, né? Mas aí no Brasil, por exemplo, que o negócio está andando um pouco mais devagar, a gente tem muito pouca literatura. Então, nós, na indústria nossa, a gente tem que gerar informação. Então, na Unzibi, na nossa empresa, a gente tem uma área de experimentação em que a gente, com gotejamento, que a gente faz todo o teste de produtos. Então, a gente já testou lá mais de 25 espécies de ervas aromáticas já por lá, né? E o que avança bem no campo e avança bem no processo químico da destilação, a gente avança para os campos comerciais, que a gente tem as áreas irrigadas, né, para poder colocar áreas maiores dessas plantas aí. E é interessante, porque você vai, por exemplo, colher uma semana antes do florescimento, é um rendimento. Uma semana depois do florescimento, é outro rendimento de óleo. Completamente diferente. Inclusive, a formulação e a concentração de alguns químicos muda de acordo com o ponto de colheita. Então, o ponto de colheita interfere pra caramba na qualidade do óleo. Se choveu 2 dias atrás... Você tem um outro componente que interfere muito na qualidade do óleo. E isso a gente aprende... Em fisiologia, lá no comecinho da faculdade, não é? Não, exato, e não é só isso. Muda muito. A gente só percebe isso anotando todos os dados possíveis de campo. Então, a gente faz um processo de pesquisa grande, porque a gente não sabe, é difícil a gente entender como é que faz. Hoje a gente tem as receitas, vamos dizer assim, de cada erva, de como a gente tem que manejar. Mas no começo não tinha informação sobre isso. Tinha então, que descobrir. Entendi. É só na prática mesmo. Só na prática que se descobre. Que você... E outra, isso... O que altera e quanto altera. Isso na minha propriedade, vamos dizer assim, na minha região, com aquele clima, tudo mais tal, com o tipo de solo. Que se eu colocar para outro tipo de solo, outro tipo de clima, já muda também. Se você colocar 100 km para frente, a mesma
a vai mesma mudar um técnica de pouco. extração, mesma variedade da mesma planta vai se comportar de maneira Isso. diferente. Por isso que é muito difícil ter uma padronização de formulação de óleo essencial, porque em cada micro-região, ou de acordo com o tipo de manejo que você faz, vai ter algumas concentrações diferentes. Então você tem uma tabela que mostra quais são os ranges que você tem que atender Você no tem óleo uma essencial. faixa Tem uma ali que você faixa, tem, porque você nunca mas, vai ser mas preciso nunca ali, vai né? ser preciso ali. Tá? Então, Olha que tanto que se faz interessante. muito blend do óleo. Então, assim, você pega o óleo, você colheu, por exemplo, em outubro, você colheu em dezembro, você vai fazer alguns blends desse óleo, porque são diferentes as características de uma colheita e de outra. Também, né? A tua empresa, a 11B, trabalha só com as plantas que são produzidas, não, Nativas. cultivadas aqui no Brasil, ou você tem alguma planta que você Não. importa? Então, as plantas todas a gente adquire em viveiros aqui no Brasil. Né? Elas estão todas, todas sejam aqui. exóticas Isso. ou nativas, mas elas estão todas aqui. a produção agrícola está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem os fornecedores principais nossos são o IAC de Campinas e a Unicamp. E são onde a gente compra. Porque, assim, outro ponto importante é esse também. A genética da planta que a gente está usando, ela tem que ter uma procedência. Isso é muito importante. E a gente tem um mercado de óleo essencial muito informal. Você tem muitas pessoas com áreas bem menores, de meio hectare, 1 hectare, coisa assim, que produzem óleo sem tanto controle ou rigidez com relação às procedências. Então, coisa bem artesanal, assim, bem né? artesanal. Bem artesanal mesmo, assim. Então, você não sabe a procedência daquela variedade ou daquela espécie de planta que tem ali. Você não sabe garantir como é que estão os componentes químicos daquele produto. Como a escala de venda ela é pequena, a pessoa não vai fazer o teste em todo o lote que ela tem, porque às vezes os lotes são muito pequenos e inviabilizam você fazer o teste. Então, você tem essas vantagens de ter uma área maior, de uma empresa um pouco mais estruturada, que vai te dar um padrão muito melhor e a certificação com relação a esses produtos também. Ah, que legal. Então, Eles são certificados, então, os teus óleos, né? Não é que são certificados. Todo óleo nosso tem um laudo de análise. Então, ele é vendido não é junto um com esse selo, laudo. mas é uma certificação, né? Eu tenho um laudo de análise que mostra que ele está tendo aquela faixa ali certinho, né? Olha que legal, que bacana. E essas plantas que vocês adquirem para entrar no processo produtivo da extração do óleo, do IAC e Unicamp, né? São na região de Campinas ou tem tudo na região de Campinas. Experimentados em outros... As estufas que a gente pega a maioria que a gente pega é do IAC. E é tudo na Fazenda Santa Elisa, ali em Campinas mesmo, que a gente pega. E na Unicamp, você tem na estação do Unicamp, que é ali em Barão Geraldo, né? Que a gente pega também ali, a erva baleeira, por exemplo, né? E a gente tem outros fornecedores de citronela, que são pessoas também que aí já foge da IAC e da Unicamp, mas são produtores que têm a base genética advinda de lá. Mas no estado de São Paulo também, né? Isso, mas porque como a escala é grande, né, que a gente planta de citronela agora também, o IAC não consegue atender. Então a gente precisa de viveiros maiores para poder ter essa produção maior. E a gente montou também na empresa agora um viveiro para a gente mesmo produzir nossas mudas, né? Então a gente está produzindo agora muda de erva baleeira e vai começar a produzir muda de citronela também lá na fazenda mesmo, na nossa área. Que interessante. Ou seja, é um mercado gigante que atende diversas indústrias, diversos segmentos da indústria, complexo, né? Complexo. Não é simples. Não é uma bruxaria, né? Para você ter uma ideia... tipo assim, eu vou lá, macero uma plantinha, tiro um óleo, você faz uma aromaterapia e tá tudo certo. Não, aí tá, para alguns usos, vamos dizer assim, os antigos... O conceito geral parece que é muito assim, que é uma coisa que se fazia, sei lá, 300 anos atrás. Se for pensar nos índios, ou então no pessoal mais antigo, assim, fazia de uma modo artesanal e usava em casa isso aí, né? Quando você tem agora um produto comercial, você tem que ter um cuidado maior nessa produção, né? Mas é bem interessante, assim, a gente entrou no mercado, assim, há 3 anos atrás, pensando em atender a aromaterapia. E esse era a gente montou a empresa pensando nisso. A gente viu que não tinha demanda, porque os volumes são muito pequenos de compra, a sazonalidade também é muito grande, então você tem, assim, não é um mercado que você consegue atender com constância que te permita investir naquela produção na sua fazenda. Então, quando a gente percebeu outros tipos de uso, como cosmético, farmacêutico, a parte de agricultura principalmente, foi o que nos deu a condição de ampliar as áreas de produção, ampliar as áreas de plantio, montar viveiro. Se fosse da aromaterapia, a gente não teria como se sustentar nessa operação. O que te deu tração mesmo foram as outras indústrias. Foram as outras indústrias, exato. Daí a gente mudou o foco para outras indústrias até. Muito legal. Vocês fornecem para a indústria de cosméticos? Eu sei que a indústria de cosméticos usa muito óleo essencial. Sim. A gente fornece, mas assim, a gente está fornecendo agora principalmente para indústrias menores, porque as indústrias de cosméticos maiores, elas exigem, por exemplo, pega uma indústria de perfumaria, vamos colocar ali, uma Givaudan, uma Sunrise, essas empresas grandes globais ali. Elas exigem que você tenha um fornecimento que possa atender a cadeia global daquela empresa. Por quê?
porque ela quer ter o mesmo O padrão mesmo padrão. em todos os produtos dela, no mundo. Então, para a gente atingir uma escala de produção que atenda globalmente aquela empresa é muito difícil. Então, a gente não consegue entrar em mercados grandes ainda. A gente consegue entrar em indústria de cosméticos, de perfumaria, menores. As nacionais. As nacionais e assim, vamos dizer assim, as mais informais. Informais que eu digo assim, empresas menores e que, assim, ó, faz um sabonete com melaleuca, faz um sabonete com manjericão, faz um shampoo que coloca algum óleo essencial ali no meio. A gente fornece para essa cadeia também aqui. Mas, assim, não as grandes indústrias, porque elas precisam desse fornecimento global mesmo. E essa parte de cosmético é legal porque o óleo essencial, diferente do que muita gente pensa, ele não vai só por conta do aroma, ele tem as propriedades, Sim, né? totalmente. Tem Emoliente, clareador, né? etc. Para tirar mancha, melasma, cada... Tem todo um efeito medicinal mesmo. Dentro Cada dele um também. tem um efeito. Eu tô super curiosa para saber, acredito que deve ter um monte de gente também, para falar de um óleo e qual que é a função dele. Eu vi que você trouxe umas amostras aqui, eu tô curiosíssima para abrir e sentir o cheirinho delas. Vamos falar de algumas? Você comentou da erva baleeira. Isso. Aqui tem um de erva baleeira. Pode abrir? Pode abrir. Você conhece aquela pomada Axeflan, da Axê? Não sei se você já ouviu falar dessa pomada. Não, o que é anti-inflamatório? É um anti-inflamatório. É uma pomada feita à base de erva baleeira, que é a Cordia verbenácea. Então, esse produto, ele é um poderosíssimo anti-inflamatório, que a indústria farmacêutica usa há anos. Então, esse é um produto que tem uma demanda de consumo grande aqui no Brasil, porque a indústria vende essa pomada aqui no Brasil há, sei lá, 30 anos que vende essa Axeflan aqui, por aqui. Legal. Então, erva baleeira, anti-inflamatório, Anti-inflamatório inclusive está numa pomada poderoso. aí vendida por uma farmacêutica bem grande. E também tem o efeito de aromaterapia, que tem um cheirinho gostoso também ali. Né? Ela, na hora que eu abri aqui, eu senti que parece que dá uma... Não assim, uma aliviada assim, nas vias respiratórias. Ela tem um efeito assim, né? Eu não sei como é que fala a palavra disso aí, mas assim, ela dá esse efeito meio como se fosse da menta, vamos dizer assim. Isso mesmo. É expectorante mais alguma coisa que abre assim as vias respiratórias. Muito bom. Erva baleeira é uma erva nativa do Brasil? Nativa do Brasil. Tá, eu vou pegar o outro agora. Aí esse aqui é famoso. Manjericão. Manjericão. Eu adoro esse cheiro. Esse é gostoso. Você vai ver cheiro que de pizzaria, vai sentir né? da pizzaria. O manjericão, uma coisa eu sei, ele também é expectorante, também desobstrui as vias aéreas. Não precisa nem chegar perto. Não, é muito forte, muito forte. O cheiro já então, se usa na indústria de culinária, se usa na indústria de aromaterapia, se usa na indústria de defensivo agrícola, que tem um efeito também fungicida, interessante. Então, assim, você tem várias propriedades. Todo óleo, quando ele é concentrado, ele tem um poder muito grande. Porque, assim, ele tem esse efeito do cheiro, esse efeito do aroma e tudo mais, e também tem o efeito químico dentro da composição dele também, que é importante. Né? Então, você tem sabonete, shampoo de manjericão, uma série de coisas ali também, e o manjericão tem um efeito calmante também na pessoa. Então, assim, ele ajuda também na parte de acalmar, de tirar ansiedade. Tem toda uma parte interessante ali do manjericão. É verdade. A aromaterapia usa para manjericão como calmante. Como ansiolítico. Anti-ansiolítico, é isso? Para combater a ansiedade. Alfavaca. Alfavaca também tem um uso. Alfavaca seria... Você ouviu falar da alfazema, né? Então tem esse efeito também, que usa muito em cosméticos, né? Alfavaca também. E se usa também na parte de nutrição animal também, a parte de alfavaca, né? E tem outros usos também ali. Se eu não me engano, quando eu era criança, era meio comum, né? No Rio, fazerem chás com alfavaca. Não lembro disso, não lembro qual que era o uso, mas se fazia chá para determinada coisa com alfavaca. Porque assim, as duas que eu menos, assim, sei explicar é alfavaca e palma rosa. Então, assim, mas com relação à erva baleeira e o manjericão tem bastante... Uma que não tem aqui, mas eu sei que é uma bem conhecida no mercado, é a que o pessoal de academia usa como pré-treino. É a... Pimenta, acho que é pimenta e menta. Pimenta piperita? Acho que é peppermint. Peppermint é o... Acho que é o menta, que é o hortelã, e mais uma pimenta. Acho que é um blend dessas duas coisas. Tá. É meio comum, assim, você vê o pessoal fazendo assim. Pra, tipo, dar aquela acordada, pra dar aquela acordada, porque ela é um estimulante e ela também desobstrui as vias aéreas. Essa é comum no pessoal da academia já. Eles põem na mão, faz uma conchinha, cheira, pronto, agora eu vou lá fazer o treinão. Não eu, né? Porque eu sou uma preguiçosa. Nem eu.
Tamo junto. Tamo junto. E o que mais? Conta de outros aqui. Não, Conta então, de outros interessantes aí pra gente. na verdade, você tem vários, assim, é que os usos são múltiplos, né? Você pega a própria melaleuca, né? Ela é interessante, é uma árvore muito bonita. A melaleuca já é uma espécie arbórea grande, né? Ela chega, quando adulta, ela é uma árvore muito bonita. Eu vou pedir pra produção colocar. Eu não sei como é a árvore de melaleuca. Não, bonita. Eu vou pedir pra ele colocar na tela pra gente ver. Não, pode colocar, é bem legal. Produção, põe uma imagem... É assim que escreve? É assim imagem. mesmo. Vamos ver se a gente acha. Coloca a melaleuca adulta. Olha que linda! Então, você vê não. Pega essa aqui, ó, de baixo, a do Horto Express. Essa aí, ó. É uma árvore muito bonita, de grande porte, tudo. E uma florada bonita, uma florada né? bonita também, exato. E, assim, e quando ela tá menor, assim, na parte de muda, parece um pinheirinho, né? Que era toda, assim, com pinheirinhos e tudo mais e tal, né? Mas tem outras espécies. Tem... Austrália, né? Nativa da Austrália. Uhum. Quais que são as mais vendidas ou de maior demanda na tua indústria? Na minha indústria, normalmente a citronela, a citronela e a erva baleeira são as que a gente mais comercializa hoje na nossa indústria, tá? Mas a gente tem uma demanda grande também por alfavaca, por palma rosa, por manjericão, por outras espécies também. Mas hoje nossa produção está mais focada em citronela e erva baleeira. E erva baleeira. E qual que foi o... Tá surgindo alguma demanda nova que vocês ainda não têm, ou que vocês já têm e está crescendo? Qual que é o último grito aí dos óleos essenciais? Então, muita gente procura a nossa empresa para poder desenvolver produtos, né? Ou seja, como a gente tem uma área experimental, a gente tem todo um conhecimento nisso. Fala um pouquinho da gente também, que acho que é importante. Claro, tem que falar. Bom, eu e meu sócio, há 3 anos atrás, o meu sócio, na verdade, teve a ideia de montar essa empresa de óleos essenciais, tá? O meu sócio, o Tederson Galvão... 11 bi, gente, tá aqui, ó. Esse meu sócio, o Tederson Galvão, ele é um pesquisador muito experiente, tá? Ele trabalhou na indústria, ele tem doutorado em entomologia e tudo, trabalhou na indústria de agroquímicos, de sementes por muitos anos, tem uma baita bagagem, uma baita experiência, tanto de pesquisa como na parte de estratégia também. Eu venho da indústria, trabalhei na indústria de químico, semente por 20 e poucos anos também nessa área. E a gente teve a ideia de montar essa empresa focada, né, nessa parte aí de óleos essenciais. Então, com essa experiência de pesquisa e esse acesso que o Tederson tem na Unicamp, IAC, Exalc, Jabuticabal, Viçosa, ele tem acesso muito grande nas principais, vamos dizer assim, associações aí de pesquisa, a gente conseguiu ter muito acesso a pesquisas e participar de algumas pesquisas também. Então, a gente desenvolve estudos com ervas aromáticas que não são tão usuais no mercado para poder identificar usos dela para agricultura ou para nutrição animal e outros usos também. Então, a gente faz muita pesquisa também nessa área. É a parte de pesquisa mesmo. É que a gente não pode falar o que a gente está fazendo ali, porque tem muita coisa que está em processo de segredo, vamos dizer assim, né? De algumas empresas, né? Mas a gente costuma ter associações tanto com empresas privadas para fazer pesquisa, como com empresas públicas e instituições de pesquisa e ensino para também fazer esse tipo de pesquisa. Então, as demandas que estão vindo hoje, que está se falando muito, do uso do manjericão, por exemplo, para a parte de uso de defensivos agrícolas. Se fala muito da citronela para defensivos agrícolas. Está se falando de alfavaca e palma rosa muito para a parte de nutrição animal, por exemplo. Está se falando também de capim-limão para uso de produtos de cuidado agrícola também. Então, você vê que eu só falo de agrícola para você, porque é o que tem em grande escala. Agora, o que está tendo uma demanda que não tinha antes, essa parte, por exemplo, de aromaterapia dentro da indústria alimentícia. Então, por exemplo, o azeite com manjericão, o azeite com capim-limão. Os azeites saborizados. Então, os azeites saborizados. Você começou a ter uma demanda interessante também. E fora a parte de cosméticos, né? Porque o que acontece? Qual que é a concorrência que a gente tem? Pega uma indústria de perfume, a gente concorre com um produto sintético. O produto sintético não tem nenhuma variação. Ele é feito daquele jeito. O produto natural que a gente faz, ele tem essas variações. Então, a indústria não está acostumada a trabalhar com produto natural porque tem essas variações todas. Porém, com a pressão que está tendo hoje de ESG, de sustentabilidade, de renovação e tudo mais, a gente começou a ver muito mais porta aberta para usar o produto natural também para esses usos que estão acostumados com o sintético. Só que, competitivamente, em termos de custo, ainda o produto natural é mais caro que o sintético. Então, uma hora essa roda vai virar. Por quê? Porque vai ter incentivos para a produção de produtos naturais que vão começar a rivalizar melhor com os sintéticos, né? Que é o que a gente espera. Então, é um bom momento, porque... É um bom momento. Tanto as pessoas como as indústrias, o público em geral está mais aberto completamente a receber os produtos naturais e não sintéticos dentro de toda a cadeia dos produtos que a gente consome.
e aceitar essa variação que é própria, de tudo que vem da Tendo natureza, aquela faixa, né? você tem essa variação. É natural que tenha assim também. É legal, eu não sabia que o óleo tinha o terroir, né? Não, tem tudo isso aí. Tudo tem o terroir, Tudo né? tem o terroir. Para quem não sabe aí o que é terroir, é o microespaço ali, né? aquele microespaço edafo climático, né? Que é uma palavra técnica de ali. Solo, tudo. De solo, clima, regime pluviométrico, quanto de água tem, se é irrigado, se não é. Todas essas características, Sim. elas dão até a latitude. Exato, altitude tudo. influencia. Então, é isso que dá as características físico-químicas e organolépticas do produto. Usa muito essa expressão terroir para vinho, né? Para vinho. E está se usando para azeite também. Está usando para outras coisas também ali. Café também se fala um pouco do terroir. São as características daquele produto devido... Aquela história, né? Aquele lugar e aquela condição que ele estava quando foi produzido. Por exemplo, chove na sua casa, não chove no seu vizinho. Você observa isso no dia a dia, né? Então, assim, mesmo proximamente, você tem essas diferenças. Tem variação, né? E solo é um negócio... varia muito também, né? O solo varia muito, porque, assim, a compactação do solo, o tipo de nutriente que tem no solo, o tipo de solo em si, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso. Então, você tem várias características ali que vão interferir. Dentro de uma mesma fazenda, a variação de solo. Totalmente. Você nem se é uma fazenda, mas um sítio, você veja uma variação absurda. De 5 metros depois, você tem uma faixa de solo diferente ali, né? Então, tudo isso é importante. E outra coisa também, na destilação, você tem também os segredinhos, né? Temperatura que você coloca para poder passar o vapor, a pressão de vapor, então a temperatura da água do condensador, tudo isso interfere também na qualidade do óleo que é produzido. E então, você vai descobrindo isso fazendo. Não pode ser um vapor super quente, super úmido. Nada, você tem uma faixa que se colocar ele muito quente ou com uma pressão muito grande, você pode queimar aquelas plantas que estão ali. Né? E outra coisa, se você colheu, você tem que fazer destilação. Você não pode deixar de um dia para o outro a planta ali, porque ela vai fermentar, ela vai oxidar, ela vai murchar, ela vai ter um rendimento pior. Porém, tem plantas que a gente percebeu que tem que deixar um pouquinho parado antes de destilar. Então, assim, você vai descobrindo isso fazendo, né? Então, assim, e isso que é legal, porque o meu sócio, ele tem esse conhecimento de pesquisa muito forte. A gente tem na nossa equipe também uma pessoa que teve 20 anos liderando uma estação de pesquisa de uma grande empresa também, que tem esse costume de fazer essas medições, essas métricas e tudo mais, para poder trazer essa informação para a gente. Olha, então, hoje a gente consegue compartilhar esses resultados com a Unicamp, com o IAC, com a Exalc, com o Jabuticabal, colocando essas coisas que nós criamos na nossa unidade para poder divulgar como informação para os outros também, né? Nossa, é muito interessante isso, porque vocês não são apenas uma indústria, vocês também são, de uma certa forma, um instituto de pesquisa e é uma via de mão dupla, né? Sim. Com as instituições de pesquisa, você citou o IAC e a Unicamp, e vocês são abastecidos e abastecem eles. Exatamente. Muito interessante isso, né? A nossa ideia no futuro não é ser uma empresa grande fornecedora e produtora de óleo essencial, é a gente começar a desenvolver produto, formulações, etc., para poder atender o mercado de outra forma também, né? Então, com licenciamento de produtos, coisas assim, né? Que a gente vê que a gente tem potencial para chegar nisso algum dia, né? Então, e a inovação, né? E o que tem, o que a indústria, os teus clientes estão buscando como... Às vezes nem sabe qual vai ser o óleo ainda, mas sabe qual é o que é necessário, qual que é a demanda. Qual que é a maior demanda hoje? Então, isso também é difícil responder, pelo seguinte, né? Depende do segmento, depende da época, né, que você está. Tem como você dar uns exemplos, assim, pra gente? Vamos colocar assim, não maior, mas assim, algumas demandas que estão surgindo e tem que procurar qual que vai ser o óleo que vai atender. Não, por exemplo, cada vez mais a gente está sentindo que está precisando... Por exemplo, não existe um herbicida biológico, tá? Não. Porque não existe nenhum micro-organismo que consiga ter esse efeito herbicida. O químico diferente não de pode ser utilizado, né? Agora, o óleo essencial tem um potencial muito grande de se tornar, de você achar uma formulação, achar um óleo essencial que tem um efeito herbicida muito interessante. E isso é disruptivo. Porque assim, você pega uma cadeia de produção orgânica, onde que pega o custo alto do orgânico? Na questão de destruição de mato. Porque você pode usar um biofungicida, você pode usar um bioinseticida, você pode usar uma adubação organomineral ou então orgânico e tudo mais, mas você não tem o que fazer com a erva daninha. E se você tem uma área muito grande, você fazer a capina manual, a capina mecânica, você tem um alto custo. Então, assim, se você conseguir encontrar algo que possa
suportar essa cadeia do orgânico com o produto natural seria uma coisa disruptiva. Então, todo mundo está buscando isso hoje, algum tipo de questão para tratar essa parte de Interessante. Realmente, a como macrocompetição herbicidas. é um dos maiores desafios da agricultura orgânica, né? Exato. Normalmente, É onde você onde faz o bicho pega. consórcio com alguma coisa ali, Uhum. ou alguma outra cultura, O que acontece, na verdade, né? diferente da cultura principal, para segurar, mas você não segura muito, Então, né? você não pode usar um espaçamento Ou capina, né? Exato. E assim, se você adensar muito o espaçamento, tudo bem, você consegue, uma espécie que tem uma cobertura vegetal rápida, que você consegue abafar aquele mato competição, tudo bem. Mas tem espécies que não tem tanto essa questão de você poder abafar a mato competição com a cobertura vegetal, você vai ter que ter sempre algum espaçamento que permita que passe uma máquina numa entrelinha para poder fazer a capina manual. Então, você perde o espaçamento que você teria ideal de plantio, por exemplo, em função disso. Então, alface. Você tem essa série de Não coisas. Você não vai conseguir cobrir tudo de alface. Exato. Cada uma no seu quadrado. Então, você tem que, assim, você pode limitar até o potencial de produção de uma área, porque você não tem um produto que você consiga usar ali, né? Que não seja uma questão mecânica, né? Fora a mão de obra que você usa para isso aí, é muito caro. Né? Agora, na linha, não tem jeito. Na linha tem que ser o cara ali com uma enxadinha para poder tirar, não tem outro jeito. Não tem nem como mecanizar também, né? Então, nós, hoje, na nossa indústria, o maior desafio nosso é a mato competição. Né? Porque, assim, as ervas aromáticas, elas têm muito pouca incidência de praga e muito pouca incidência de doença. Mas a mato competição está ali. A todo momento. Entendeu? Então, assim, esse é o nosso desafio. Sempre controlar a mato competição. Nossa, muito legal. Muito legal. Eu tô super interessada. Eu vou estudar mais sobre o assunto. E a 11bi tem 3 anos só? E vocês já estão com essa pegada toda aí, atendendo várias indústrias? Isso também foi uma surpresa nossa. O que acontece, né? A gente começou a mapear o mercado conforme a gente foi elaborando o plano de negócios e montando a ideia da empresa, né? E a gente descobriu que no Brasil deve ter talvez aí 5 ou 6 empresas, vamos colocar 8 no máximo, que tem uma área maior do que 20 hectares de plantio. Que se você pensar num cultivo extensivo como soja e milho, isso não é nada, né? Então, assim, você tem muito produtor muito pequeno, de 1 hectare, 1,5 hectare, meio hectare, e você tem pouquíssimos produtores que têm uma estrutura um pouco maior. Então, qual foi a nossa aposta? Como a gente tinha terra disponível, a gente pensou, poxa, a gente tem como escalar a produção de uma forma muito interessante ali, a gente consegue ser um fornecedor... Então, e aí, quais são as dores da indústria? Eu não consigo ter um fornecedor único, eu não consigo ter um fornecedor constante com a mesma qualidade de produto, eu não consigo ter o volume que eu preciso. Então, assim, a indústria, ela precisa de mais fornecedores. A gente entendeu que, poxa, se a gente tiver uma escala de produção um pouco maior, a gente vai atender em qualidade, a gente vai entender em padrão e vai entender em constância de entrega para essa indústria. E aí que é o nosso diferencial também. Então, assim, a gente está entre essas 5, 6 empresas, e só em 3 anos a gente está entre essas 5, 6 aí que já tem uma área de produção numa escala um pouco maior. Uma escala um pouco maior. E quais que são os maiores desafios que a tua indústria e o setor está enfrentando hoje? O maior desafio é a adulteração de produto. Adulteração de produto? Nossa. Tem muito produto adulterado no mercado. Você tem muito óleo essencial que você compra que não é óleo essencial. Que é uma mistura de óleo essencial com óleo de soja, que é uma mistura de óleo essencial com outras coisas. Sério? Tem muita adulteração. Né? Exato. Assim, tem muita adulteração. Principalmente no fornecimento para agricultura. Porque, assim, se pega uma empresa... Que é volume, né? Então é volume... Se ele coloca 10, 20% de um outro óleo e mistura ali num volume de milhares, milhões, sei lá... E não é só isso. O cara da agricultura não tem a mesma preocupação do farmacêutico de analisar aquela amostra e ver o que tem ali dentro, entendeu? Então, assim, o que a gente briga muito é essa questão da adulteração que traz os preços muito para baixo e a margem vai ficando muito, muito estreita, né? Então, assim, o que a gente fez agora? A gente conseguiu comprovar, logicamente, que a gente vende, que a gente tem uma qualidade muito grande, tem os laudos de análise certinho e tal. Então, a gente conseguiu fechar contratos com empresas, por quê? Porque nós nos tornamos um dos melhores fornecedores desse meio, porque nosso produto é puro, nosso produto tem um laudo de análise, é tudo comprovado, então assim... E todo lote que o teu cliente compra vem com laudo de análise. Vem com laudo de análise. Entendeu? Então assim, isso é um diferencial enorme, tá? No mercado. Porque muita gente não exige esse laudo, muita gente, enfim, tem picareta em tudo que é mercado existente, entendeu? Mas isso é um desafio grande pra gente. E não tem também uma associação
de produtores de óleo essencial bem estruturado e organizado. Isso também falta. Para poder colocar um pouco de regulamentação no processo, para colocar algum tipo de regra, algum tipo de padrão, exigir algum tipo de certificação que seja nesse meio também. Não tem. Ah, não tem nenhuma certificação Não. específica para óleos essenciais? Não tem. O mercado aí, o pessoal da certificação, né? Pois é, podia botar E é um o olho mercado que nisso está aí. em crescimento, né? O mercado Bastante. de óleos essenciais, ele está crescendo Ó, nos últimos exponencialmente, anos, né? eu vou dizer assim, de empresa de porte maior, surgiram 2 ou 3. E no universo que você tem 5, 6 que são grandes, surgir 2 ou 3 é muito. É muito, né? De porte maior. Então, surgimos nós, surgimos outro lá na região do Ceará também, com uma empresa com grande porte. Tinha uma empresa de grande porte que surgiu em Goiás, mas acabou não indo para frente, uma indústria enorme também de óleos essenciais. Então, tem pessoas que começaram a ver que vale a pena investir nessa cadeia também. Nossa, que legal. E dos óleos essenciais, qual que é o teu favorito? Eu gosto muito da melaleuca. Gosta da melaleuca? Eu gosto muito da melaleuca. E assim, eu gosto também E assim, o manjericão também tem um apreço interessante. Não sei se é porque, sei lá, lembrança aí de infância ou coisa do tipo, né? Mas o manjericão e a melaleuca são os que eu gosto bastante ali também. Né? Mas não são os que a gente mais vende. Então eu tenho que gostar mais do que eu vendo mais. Que é a erva baleeira e a citronela. E a citronela, né? Ah, tá certo. E controle biológico, o pessoal de controle biológico, de MIP, né? O manejo integrado de pragas, eles usam, você sabe me dizer quais que eles estão usando? Citronela, então, provavelmente? O que é mais comum hoje, né? Assim, até que a citronela é meio que um começo, tá? O manjericão citronela, não é uma coisa que é mais recente. O que se usa muito são os óleos de citros mesmo, né? Os terpenos ali com o óleo de laranja, né? O que mais se usa na área de agricultura. E os óleos de NIM também, o pessoal usa. O pessoal de agricultura ama óleo de NIM. Então, esses são os que mais a gente vê difundido no mercado. O que está mudando hoje é que eles estão entendendo que a eficácia disso não é aquilo que se apresenta, o que parece ter. Então, agora começaram a pesquisar outras espécies para trazer para dentro, como citronela, como manjericão e outros produtos que vão vir aí também. Né? Mas tem muita coisa boa para vir. Aqui tem muito estudo que está engatilhado, prestes a ser concluído ou prestes a você ter algum tipo de aprovação, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos, a gente vai ter muita novidade no mercado nessa parte de óleo essencial para a agricultura. Tô curiosa para saber. E quem quiser usar um óleo que é de casa mesmo, né? E não vai comprar um grande volume porque não tem uma indústria, mas queira usar assim, que não seja na aromaterapia, porque já tem um monte de consultor, um monte de terapeuta aí, mas poder usar na culinária ou com saúde, o que você recomenda? O que você recomendaria? Não, acho que todos os óleos, se você usar com parcimônia, não colocar tipo um exagero de concentração, você vai ter algum efeito positivo ali. Não bebam, hein, gente? Não, é puro isso aí. É super concentrado. Não, então, como eu falei, capim-limão corrói plástico. Imagina você tem 3 gotinhas de capim-limão, o que vai acontecer com o seu estômago? Entendeu? É complicado, não pode. Então, assim, eu acho que os mais... Assim, você tem que ir nos que são mais comuns ali, né? Então, acho que talvez o manjericão, o alfa-vaca, a palma rosa mesmo, você vai ter os efeitos positivos. Eu não sei dizer exatamente o que vão fazer, onde vai ser interessante ali, né? Eu sei mais a parte mesmo de agricultura, né? Mas eu acho que todo óleo, assim, ele vem de uma questão de cultura popular muito forte, né? Ninguém descobriu o óleo por acaso. Ele descobriu porque aquela planta minha avó usava para fazer não sei o que, um chá de guaco, aquelas coisas loucas que você vê do antigamente, minha né? avó colocava arnica, não sei, cânfora com álcool, isso. Para passar na perna então, quando tava você com tem dor. também a extração de óleo essencial a partir de álcool. Né? É outro método de extração de óleo também. Solvente. Então, assim, essa cultura popular, ela é muito rica, né? Pra você poder utilizar. E se você pensar na cultura popular, ninguém usava óleo puro. Era um chá, era uma emulsão, alguma coisa, colocava uma água fervente, fazia alguma coisa ali. Então, tem que usar com parcimônia, esse realmente. Próprio chá de casca de limão Exato. Uma extração caseira, né? Do óleo que está ali. Caseiro. Então, você traz algum elemento que tem ali importante para o seu organismo, né? Mas eu não sei te dizer o que vale a pena colocar na culinária. Eu realmente não saberia te explicar. Fiquei curiosa, porque eu gosto de cozinhar. E aí eu fiquei curiosa. Achei que você ia me dar uma super dica. Não, dá umas cara, gotinhas de não sei o quê. Eu falei, vou transformar o meu risoto, né?
Ô, Luiz, tá me devendo essa, hein? Não, tô te devendo, tô te devendo, tô te devendo. Não, mas assim, se viesse aqui, por exemplo, a Simone, que é a esposa do Tederson, ou se viesse o próprio Tederson aqui, ou minha esposa, saberiam dizer muito mais do que eu sobre isso. Tragam eles Eu vou aqui, trazer eles traga aqui. eles aqui, a gente vai ficar sabendo. Bem, o que eu sei, agora eu já sei um monte de agricultura que o Luiz me contou. Mas o que eu sei para uso em casa, para uso caseiro, eu sei da citronela Como repelente. repelente de mosquito, Isso. principalmente. Eu sei do vetiver para repelente de carrapato, que você pode Exato. misturar com água, borrifar no seu cachorrinho, no seu gato. Funciona mesmo. Não funciona. Uhum. Para quem sabe fazer vela, pode colocar o óleo de citronela na vela. Fica Exato. muito bom Fica gostoso o cheiro. também. O capim-limão, que tem um efeito também forte, também de repelente de insetos também, ele acaba sendo muito forte, e o aroma dele é muito forte também. Capim-limão faz brigadeiro. Fica então. Bom. Que é brigadeiro. Só que é muito... Em vez de pôr o chocolate, você faz um extrato com o capim-limão. Você tem o capim-cideira também, que é o efeito calmante, uma série de coisas, né? Só que é super concentrado. Eu fui fazer uma vez, foi impossível de comer. Eu coloquei mais ou menos na mesma proporção que eu colocaria qualquer outra coisa, né? Mas tem que colocar um tantinho de nada. E para competir com leite condensado, que é um negócio super forte, doce, né? E forte, né? Mas é um tiquinho de nada. Faz um extratozinho, mistura e fica, top. O Peppermint, para desobstruir as vias aéreas, você tem vários. Um gás pro pré-treino, é o Peppermint, né? Então, eu acho que é porque você está falando assim no nome. Mas... Porque é pimenta rosa, alguma coisa assim. Cada um fala um nome, uns falam inglês, Peppermint. Tem a pimenta rosa, tem a menta piperita, tem vários tipos de menta de hortelãs ali, né? Então, assim, a menta arvensis, tem vários, né? Que usam para Olha aí, a hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta. É isso que é o Peppermint, né? Isso. Então é isso aí. É a menta piperita. Menta piperita. É que eu estava usando outro nome dela aqui, né? Mas essa aí para desobstruir as vias aéreas. Muito bom. Vetiver que eu falei para repelente de carrapato, citronela para mosquito. Capim-limão, vocês podem fazer um brigadeiro aí, use bem pouco, porque é muito concentrado. Capim-cidreiro tem efeito calmante também, que se usa muito em chá, cidreira, etc. para chá. Olha lá, conhecimento popular. Olha que bonito. Ele é da Cordilheira? Ele é origem da... Não sei se é da Cordilheira. Será? Nossa, é bonito, hein? Né? Não, o vetiver também se usa muito para... Assim, o vetiver é uma planta bonita também. E ele também faz uma barreira legal de vento, assim, que ele tem um porte que ele chega a alturas grandes, assim, né? Sei lá, seus 1,5 m para 2 metros. É legal o pessoal da agricultura orgânica, né? É bem interessante. Precisa fazer as barreiras, os corredores verdes, né? Nossa, olha que bonito. Até para paisagismo serve, hein? Não, serve. Você pega mesmo... E essa raiz gigante aqui? Olha aqui. Então, por exemplo, mas esse é um produto que, assim, a extração dele é muito difícil, porque você tem que tirar essa raiz do solo, você tem que lavar essa raiz inteira e colocar essa raiz, né, para fazer a destilação. Então, é um processo trabalhoso, né, que sai cheio de terra, você tem que limpar, tem que não sei o quê. Tem que lavar. Então, o vetiver acaba tendo um preço alto, porque, primeiro, né, ele demora para ter o primeiro corte, né? Esse é outro ponto, né? Pega manjericão, capim-limão, citronela, você faz colheita 3, 4 vezes por ano, se você tiver irrigação. Vetiver uma vez por ano. E a primeira colheita vai ser depois de 2 anos. Porque você tira da raiz e a raiz precisa estar bem profunda. Não, na verdade, tira de tudo. Na verdade, você tira tudo. Você elimina a planta. Você elimina a planta. Você arranca a planta inteira. Agora, o hortelã e o manjericão, você corta só a parte aérea. Você corta a parte aérea, depois, na altura de uns seus 30 centímetros, ela brota de novo e 3 meses depois corta de novo. E vai indo assim. Gente, olha o tamanho da raiz do negócio. E você pega, por exemplo, um manjericão, um capim-limão, uma citronela, você pode deixar ele 3 a 4 anos, você vai colhendo até que uma hora você vai ter que renovar, né? Depois de 4, 5 anos, renovar aquele plantio, né? Que ele vai perdendo o vigor e o rendimento, né? Eu fiquei curiosa agora, eu vou pedir para a produção colocar mais. Produção, coloca o alfa-vaca, tudo junto. Alfa-vaca. É esse aí? Aí, ó. Você vê que contém manganês, atrasa a degradação do cérebro, não sei o que tal. Então, ele tem elementos ali que são elementos conservantes, que eu comentei, né? Então, assim, alfa-vaca, palma rosa, negócio da parte de nutrição animal, coisas do tipo, né? Vamos ver mais um aqui. Palma rosa, por exemplo, tudo junto. Palma rosa.
Olha que bonito, gente, né? mas as plantas são muito lindas. A palma rosa, ela não é tão bonita não quando você vê no campo, porque ela Ela tem... parece, agora que que ela ele fica mostrou, com esse... porque o primeiro tinha florzinha, eu achei bonito. Isso. Agora eu tô vendo ali, parece um mato mesmo. Parece um mato, né? O manjericão é bonito de ver no campo, a manjericão melaleuca é muito bonita de ver no campo também. Enfim, né? Você tem várias espécies ali que são mais interessantes. Eu fiquei curiosa com a erva baleeira. Erva baleeira. Aí, ó. Então, isso é legal. Isso aqui são as sementes da erva baleeira, né? Esse vermelhinho aqui, esse né? vermelhinho, Na verdade, todo, né? Que quando ela tá na madura a semente, pra você poder coletar, ela fica vermelha. Mas a branquinha também é a sementinha dela e também ela ali. é também, eu vi ali, relaxante muscular, né? Ela é anti-inflamatória. Anti-inflamatória e relaxante muscular. Relaxante muscular. Legal. Pode, às vezes, tá em Ela é algum muito medicamento forte. e a gente Exato. não sabe, né? Não, então, assim, essa Acheflan, por exemplo, é a mais famosa, né? Que usa essa erva ali. É verdade, no começo você falou da... Acheflan é a pomada, né? É a da Ache. Então, você tem aí esses usos também. Então, assim, e são ervas, realmente, assim, por exemplo, em casa eu tenho algumas mudas de algumas ervas que eu ponho na fazenda. Eu ponho em casa também, que é bonito, né? A gente também plantou por muito tempo alecrim. Alecrim também é uma erva bem bonitinha também de ver no campo, só que ela tem um rendimento ruim, né? Então, de agronômico, né? Então, a gente acabou não colocando para avançar para outros usos, ele é meio né? ingrato, né, cara? Ele não... Apesar de ser muito bonito, ele é muito né? sensível à questão de água também, sabe? Tanto excesso como falta. Então, exatamente. é difícil ter esse manejo com ele. Eu tentei ter lá em casa no mesmo negocinho de tempero, não deu muito certo, não. Diferente do manjericão, né? Nossa, com água, sem cara, água, tanto faz, ele só vai louco. Crescendo loucamente. Muito bom. Obrigada, produção. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco, assim, pra gente, para quem quer conhecer mais, onde procura... Onde que as pessoas podem procurar? Olha, assim... Conhecer mais? Eu acho assim, o mais... sobre... A pessoa que mais nos deu, assim, que nos ajudou desde o começo foi a Eliane Fabre, que é uma pesquisadora do IAC, tá? IAC, para quem não sabe, é o Instituto Agronômico de Campinas. Desculpa. Porque nem todo mundo é do agro, né? Para saber. Desculpa te cortar. E a doutora Eliane, ela tem um conhecimento super vasto sobre tanto a parte de uso das óleos essenciais, como também a parte de agronômica também, de produção, de manejo disso aí, tá? Então, eu acho uma pessoa... sensacional para vocês acessarem também, para ver as publicações, os trabalhos que ela faz ali. Qual que é o nome da professora? Eliane Fabre. Eliane Fabre. Isso. Acho que é interessante falar com ela também. E assim, tem outros órgãos que começaram a pesquisar. O negócio começou a ficar muito novo, tem muita gente nova começando a mexer com isso, tá? Mas você tem pesquisadores da UNEP de Jabuticabal, tem pesquisadores da Exalc, que mexe também com bastante cola essencial. Tinha Ricardo Rodrigues, o professor? O Ricardo não. O Ricardo, ele era da botânica, né? Mas é mais parte botânica florestal. Ele não mexe muito... Quem que era o professor? Era aquele... Tinha a impressão que era o Ricardo? Quem mexia com cola essencial ali era aquele professor bem antigo que falava muito de babosa. Não lembro se ele... Como é que era o nome dele? Me fugiu o nome agora, mas ele até é falecido e tal. Mas ele era a grande autoridade na óleo essencial ali na Exalc na época, né? Mas tem outras pessoas que estão surgindo aí também no mercado. E você tem muita publicação de livros aí, de enciclopédia de óleo essencial, de uso, tudo mais e tal. E tem também muita coisa que... charlatanice que o nego tá publicando também. Tá? Tem que tomar um cuidado. Picareta tem em todo lugar, todo né? lugar, não tem jeito. Mas assim, a Eliane, para mim, é a grande né? referência do óleo no Brasil, assim, na parte agronômica, assim, é a Eliane Fabre. Eliane Fabre, vou procurar. Ela deve ter bastante coisa, vou procurar nas redes. Quem também também deve ter bastante artigo científico. Quer ver, ó, Dias Alquiano, quem tá muito ligado nessa área há muitos anos é o Tabule. Não sei se você conheceu o Tabule, morava na Caipira. O Tabule... Conheço, mas eu não tô conseguindo lembrar do rosto dele, mas eu conheci o Tabule. Samir Curi, né, o nome dele, né? Ele é... Por que será que o nome dele é Tabule, né? Não sei, ele chama né? Samir Curi. Mas o Tabule, ele é dono da Três Barras, né? A destilaria Três Barras lá em Torrinha, que ela tem mais de 70 anos, né? É a destilaria. Só que assim, a produção dele é muito centrada no eucalipto citriodora, que usa muito o óleo essencial do eucalipto para parte de limpeza, para parte de, vamos dizer assim, de aromatizante, mas ligado mais à parte de limpeza. É verdade, assim. Que é super conhecido, a gente nem comentou. O citriodora. Que é de Pinheiro, produto de Exato. limpeza. É o que mais o que mais tem, Então, né? esse talvez seja o mais vendido, difundido, seria de todos, seja isso aí, que o consumo é imenso, né? Então, toda a indústria de limpeza consome de alguma forma. E o negócio, eu não sei se a gente já tá com a cabeça tão formada, esse cheiro é um cheiro de limpo, né? Cheiro de limpo. Tá cheiro ali, de limpo, né? Pode não ter nada ali, mas... cheiro de limpeza. Cheiro de limpeza.
Olha, muito legal. Então, e o Tabu, ele tá nessa indústria aí, a família dele é mais de 70 anos, né? E ele é assim, um grande referência também com relação a isso, nessa parte aí do eucalipto, né? Então, assim, é uma pessoa interessante pra você te chamar aqui também pra conversar. Legal. Olha lá, Tabule, vem aqui. É. Aproveita e traz um quibe cru pra mim, tá? Você Aí, ó. deve saber fazer. Tá certo. Muito legal. Tem algum livro, não precisa ser necessariamente sobre óleos essenciais, mas que fale que você gostaria de recomendar? Puxa, eu não sou a melhor pessoa para recomendar. Como eu falei, devia Algum- ter trazido algum dos meus sócios aqui, né? Algum livro. Vou pedir para produção. Produção, procura aí livro óleos essenciais ou livro botânica para ver o que aparece aí. Se de repente aparece uma literatura que a gente conheça para a gente recomendar. Se quiser... Nossa, que rápido que ele é. Ó, eu tenho um monte de literatura, ó. Não, tem um monte de coisa para ler, Uhum. né? Bom, a Simone seria a melhor pessoa para indicar para gente essas literaturas aí. É verdade. Produção, faz um super favor. Eliane Fabbri, é assim? Eliane Fabbri, isso. Fabbri, com I. Com I. Olha ali, professora do IAC. Ó, a professora ali, ó. Ela deve ter livros publicados. Olha, ela deve ter um monte de artigos. Olha quantos artigos ela Não, tem muita coisa, livros. muita coisa. Olha aqui, é só entrar de tudo aqui que é espécie, entendeu? Ou no próprio site do IAC ou da Embrapa. Isso é bom. Agora eu lembrei, agora eu tive uma ideia boa. Entrem no site do IAC e da Embrapa, que são institutos de pesquisas muito renomados, e procurem as publicações deles, não só de óleos essenciais, mas de qualquer coisa. Eles publicam muita coisa, né? A editora da Embrapa, então, é gigantesco. Tem muito livro da Embrapa. Olha aí, ó. Ó quanta coisa que saiu. Tem um boletim técnico, deve ter algum artigo legal. Ai, bioeconomia tropical. Adorei. Minhas vermelhice. Minhas vermelhice. Então, mas assim, na verdade, assim, a gente... tem um monte de coisa aí, é só saber procurar. Obrigada, produção. Muito legal. E uma coisa também, né? A gente colocou o nome da empresa, né? Foi uma ideia do meu sócio Tederson, 11bi. 11bi. Ligado em quê, né? Por que esse nome, né? Porque daqui a alguns anos a gente vai ser no mundo 11 bilhões de pessoas, né? E a gente está trazendo um produto, uma tecnologia, um novo tipo de uso de bem-estar, né? Se você pensar na parte de aromaterapia, na parte de remédio, na parte farmacêutica, bom para os animais. Você tem um produto que também é ecologicamente correto, sustentável para usar em agricultura. Ou seja, a gente está trazendo benefícios para essa população no futuro ter uma sustentação melhor. Ou seja, a gente está colocando esse 11bi querendo que o mundo esteja melhor aí também com esse tipo de produto, né? Esse tipo de tecnologia. Legal. Inovação no nosso meio, também. Inovação. É muito legal você ter tocado nesse assunto, porque um dos motivos de eu ter começado o podcast é essa questão da sustentabilidade, né? Eu queria e quero levar conhecimento do agro para todo mundo. O agro é um segmento da economia extremamente importante para o Brasil. Sim. E pouquíssima gente conhece, né? Ele é super representativo para a geração de emprego, para a economia, para as exportações. Pouquíssima gente conhece. Quem não é do agro não conhece o agro. Não faz ideia do que é o agro. É um mundo completamente diferente, né? Então, trazer essas informações desse setor tão importante para a vida e para a economia das pessoas aqui no Brasil, e trazer também sempre a questão de sustentabilidade. Sim. Porque eu percebo que no público geral que não está relacionado ao agro, ao agronegócio, o agro tem como que eu falo? Uma pecha, assim, feia, né? É aquela história que os o agro é muito mal visto no Brasil, né? Mas é que tá, aquela história dos bons pagam pelos maus. Você tem alguns poucos que fazem coisas muito erradas, e isso contamina todo o ambiente que você está, né? Então, assim, isso é uma coisa complicadíssima. Se pegar que 95% dos agricultores fazem as coisas da melhor maneira possível, com aquela paixão de mexer com a terra e tudo mais e tal. Os 5% picaretas que estão ali contaminam todo o resto. Não deve nem ser 5%. Eu vou te falar que são sempre os mesmos. É mesmo. Eu que estou nessa área de sustentabilidade há mais de 13 anos,
eu fiz muito diligência e compliance socioambiental. Então, quando começaram aquelas plataformas de monitoramento por satélite, que marca a sua reserva legal, tal, e cruza com os dados de lista pública, né, de trabalho análogo à escravidão, de terra indígena, que é a TI, de área desmatada, embargo, os mesmos. São os mesmos. As listas é a mesma. Mesmo nome sempre. São os mesmos nomes, mesmos locais. E se repetem. Às vezes você pega diferentes estados, aí quando você vai ver o sobrenome é o mesmo. Aí você vai ver um primo. São os mesmos, são as aquela mesmas história, pessoas. Você vai num restaurante, você vê uma crítica ruim, ela se multiplica. A crítica né? boa, ninguém ouve, ninguém sabe quem falou. Então é um pouco isso também, né? Que vai endemonizando, né? Essa cadeia nossa. Né? É complicado isso. E eu quero muito, né? Espero conseguir com esse podcast aqui e com os meus convidados queridos que acreditam nesse projeto e se disponibilizam a viajar centenas de quilômetros para estar aqui comigo, que a gente consiga trazer informação de qualidade e abrir a cabeça das pessoas também para conhecer, porque o agro é um mundo, eu sou completamente apaixonada pelo agro, apesar de não vir de família, ninguém tem relação nenhuma com agro na minha família, somente eu. E que ele está diretamente ligado à sustentabilidade, à conservação dos recursos hídricos, floresta. Literalmente é uma operação vital, né? E tem a questão da segurança alimentar, exato, né? O mundo não para de crescer, não para de nascer gente. E então, tem a questão logística também, não é só o volume de produção de alimento, é uma coisa bem complexa. Tem a questão da distribuição também, né? Se você pegasse, né? Vamos falar um pouco de Brasil, né? Nós hoje produzimos soja, talvez no mesmo patamar de produtividade dos Estados Unidos ou coisa assim, né? Mas pega passou no milho, os Estados Unidos já. Dados da Biov! Mas você pega, por exemplo... Bernardo, queremos você aqui. Mas você pega no milho, por exemplo, a gente produz mais ou menos metade do potencial produtivo do americano em termos de produção por hectare, né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte também, né? É vital a tecnologia e as soluções alternativas para você poder produzir mais na mesma área de terra. Para você evitar pressão de desmatamento, esse tipo de coisa, e você poder alimentar a população que cresce num ritmo muito grande, você tem que aumentar também a produção agrícola nisso. Então, o único caminho viável disso é a tecnologia, né? E a tecnologia vem com biológico, com ervas aromáticas, com outros usos, etc., né? Para poder tornar isso renovável e reciclável. Agricultura de precisão. Exato. É multifatorial, né? São muitas coisas, né? Tudo. Genética. Né? Quando o pessoal da Biov vier aqui, eu vou pedir para eles mostrarem. A Biov faz uns estudos incríveis, assim. E aí você vê um gráfico que tem até meio de cabeça, assim, né? Ao longo do tempo, né? Aqui está o tempo e aqui está a produtividade, né? E a área. Então, a área vai crescendo assim e a produtividade vai crescendo assim, aí, né? Então, abre um triângulo retângulo enorme. Enorme. Áreas continuam sendo abertas. A gente deve ter hoje os mesmos 70, 80 milhões de hectares de 30 anos atrás. Já é mais área aberta, é mais transformação. Transformação. Mais transformação. A área nova aberta tem, mas ainda ainda não. É cada vez menor. Mas a produtividade, a produção por área dá um salto, então vai abrindo, assim, sabe? É bem interessante esse gráfico. Eu conheço o gráfico, é bem interessante mesmo. É bem legal mesmo. E eu espero que a gente consiga trazer essas informações, abrir um pouco o coração e a mente das pessoas, que elas se interessem mais para o agro e venham trabalhar com a gente. Tá todo mundo precisando, né? O agro está precisando muito de mão de obra. E valorizar quem faz a coisa bem feita, quem faz a coisa... Assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, não é. Entendeu? A gente está na empresa aí há 3 anos, é pouco tempo, né? Mas, assim, a gente passou por, assim, poucas e boas, né? Não é fácil empreender também. No Brasil, empreender já é difícil. Na agricultura, você tem mais difícil ainda. É uma indústria a céu aberto, né? É um segmento de emoções, né? De altas emoções. E o clima no Brasil, ele não é muito regulado, marcado, né? Por ser tropical. Sim. Ele é muito variável. E agora, com as mudanças climáticas... O clima variável, pressão de praga e doença é muito maior do que um clima temperado. Assim, os desafios são muito maiores. Por outro lado, insolação, produtividade, você tem vantagens aqui também, né? Você tem 2 safras por ano, alguns lugares até 3 safras, né? Então, é bem interessante também. No inverno, o pessoal tem a vantagem de ficar frio, morre todos os insetos, as pragas, as doenças. Corta o ciclo.
corta o ciclo, depois é tudo tranquilo. Só que eles só têm uma safra por ano. Aqui ninguém morre, ninguém congela. Então, os insetos e as pragas só vão se multiplicando, né? Não para, né? Não para. Porém, temos só o ano inteiro. Só o ano inteiro. O ano inteiro. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem... não tem furacão, não tem. E o clima tropical, ele já é muito pouco marcado, né? Diferente do clima temperado. E agora, com o desafio climático, tá mais doido ainda, né? A gente tá... os extremos, né? Chegando nos extremos. Muita temperatura alta, também tem picos de temperatura baixa, né? A baixa regularidade de chuva hoje em dia também é um negócio complicado. Né? Ontem eu até republiquei no meu Instagram, o INBS publicou que, acho que essa semana agora que vem, a sensação térmica vai chegar a 70 graus em... Que isso? Sabe aonde? Em Porto Alegre. Meu Deus do céu. 70 graus em Porto Alegre, acho que 66, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. 66 graus, a sensação térmica do Rio de Janeiro. E em São Paulo, eu acho que é 55 ou 56. Você tá louco. São Paulo, capital. Aí agora a gente entra em vantagem de estar em Ribeirão, em Campinas. Porque a temperatura real é que é alta, mas por ser seco... Não tem essa questão da sensação térmica. É a umidade que traz, né? É a umidade que traz. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é úmido e cheio de morro, dependendo do bairro que você tá, que forma aquela panela, tipo Cuiabá, né? Sim, sim. Fica baixo e cercado de morro, não venta, vira uma panela, né? A sensação térmica é absurda no Rio de Janeiro. Passa de 50 graus, assim, é absurdo. E a Amazônia também, né? Amazônia, Amapá, eu fui muito pro norte, né? O norte, nossa, é um desconforto grande. Você não consegue, assim, você não consegue secar roupa no varal, às vezes. Isso. É super quente, mas a umidade é tão forte que não seca roupa no varal. E você fica com aquela impressão que você tá sujo. Sempre melado, né? É ruim. Você toma mas banho mas é costume, né? A pessoa vai acostumando. Eu tive no Pará no final do ano passado. E, nossa, aquele calor, aquela moleza. Aí você vai ver, tá 28 graus, nem tá tão quente. Mas é que é o bafo, né? Assim, a impressão é que tá 45, né? Mas não, tá 28, 29 graus. Não tá nem 30 graus e você tá morrendo de calor. É a tal da sensação térmica. Eu lembro quando eu fui morar em Rondonópolis, né? Cheguei lá em janeiro. E tava assim, tava super quente, mas eu tava conseguindo, né, em janeiro ali. Né, tava vivendo. Aí cheguei para um cliente meu, né, eu cheguei lá, poxa, né, a pessoa falou que era quente, que realmente é quente, né, mas assim, não tá tão quente assim, eu achei que ia ser pior. O cara virou assim, moço, essa semana tá frio. Falei, nossa. Aí deu 2 semanas, eu senti realmente que é o calor lá, pelo amor de Deus, entendeu? Rondonópolis é quente também. Morei lá um tempo já. Agrônomo... Costuma passar por Rondonópolis, é um lugar que uma escola boa, né? Por muito agrônomo. Tá certo, Luiz. Você tem mais algum recado, alguma coisa que você queira deixar para nossa audiência? Eu queria deixar um recado assim, tem muita coisa boa para acontecer na agricultura, acho que em tudo, né? Não só na aromaterapia, mas na parte de biológicos. Eu acho que a agricultura regenerativa é o futuro da agricultura como um todo, tá? Eu acho que é um caminho sem volta. Então, as empresas... Tem selo já de agricultura regenerativa, né? Tem selo. Não, a gente pega algumas indústrias do café, já tem uma pressão muito grande, já está se modificando. O nosso desafio é trazer isso para a indústria de grãos, de uma forma mais efetiva, né? O problema que é hoje? Atender a demanda que teria, se todo mundo usasse produto biológico em grãos hoje, não teria como atender a demanda, porque a cadeia produtiva nossa ainda é pequena nisso, né? A adoção é pequena. Mas tem muita coisa para acontecer. Então, a gente tem que ter com a mente aberta de que às vezes vale a pena você pensar, não nessa safra, na safra que vem, como é que vai ser daqui a 15, 20 anos? Se você não adotar a agricultura regenerativa, como é que vai ser isso daqui a 15, 20 anos? Você não vai ter mais um químico que funcione, você não vai ter um solo que suporte, regenere, que suporte aquilo lá que está esgotado. Então, assim, é um caminho também sem volta se você não usar agricultura regenerativa. Então, para mim, tá uma coisa que, como consumidor e como indústria, eu apostaria 100% em agricultura regenerativa, na parte de biológico, na parte de sustentabilidade, não como uma bravata, um discursinho vazio, porque tem muita empresa que tem esse discurso vazio também, né? Fala isso, mas não pratica isso, né? Mas eu acho que se a gente entender que realmente não tem caminho para a gente de futuro sem a gente praticar isso, vai ser muito difícil. É verdade, você falou um ponto importante. Por exemplo, o esgotamento do solo, né? Eu cheguei a ver área no Mato Grosso do Sul... 70 hectares de desertificação. Então, é isso aí. E vira um deserto, uma areia que você não volta, você não tem como recuperar aquilo. Pelo menos com a tecnologia que tem hoje, né? Esgoto, terreno meio pouca quantidade de argila, né? Um terreno bem arenoso, tirou
a vegetação nativa. Uhum. E colocou pasto. E aí nunca reformou o pasto. Exato. Nunca adubou o pasto, nunca corrigiu, foi tirando e põe boi em cima, põe boi em cima, vai definhando vai uma pisando, hora. vai compactando, vai detonando. Exatamente, o pisoteio. Daqui a pouco nem a própria pastagem que tá ali suporta. Sim. Vira uma areia. Sim. Né? Então é areia com um pouco de um resquício de pastagem, areia um pouquinho de E é muito triste isso. Só que assim, para acontecer isso acontece. Então o que acontece? Mas o cara tem que ter décadas ali sugando até o... Não, sim, mas só que aí tem um outro ponto, né? Se eu obrigar um pequeno produtor, por exemplo, a adotar práticas sustentáveis, é difícil, porque o custo dele de produção vai ser maior. Hoje, no custo de insumo ainda está um pouco alto, porque como a adoção não é tão alta, e a escala não é tão alta disso aí também, o custo acaba sendo um pouco mais alto. Quanto mais gente adotar, menor o preço vai ficar, né, nesse ponto também. Então, agora, para fazer com que isso se torne realidade, você tem que dar incentivos para o pequeno produtor também. Não tem como não fazer isso. Para o cara poder ter acesso e comprar essas tecnologias, aprender, entender, ter um trabalho de assistência forte com ele também, né? Isso, não um incentivo somente financeiro. Não, de conhecimento, de acesso ao produto, tudo. Eu vejo muito, eu trabalhei muito tempo com pequeno produtor, e eu vejo que ele não tem acesso a nada, praticamente não existe assistência técnica, existe ele é abandonado. Existe coisa, mas assim, é insignificante perto do volume, né? Exato. De pequenos produtores que tem, do volume de alimento que eles produzem. Eles não têm acesso, eles não têm conhecimento das coisas. E a agricultura regenerativa, até a própria agricultura orgânica, ela... Não é uma coisa que você faz de um ano para o outro. São anos de investimento. Você tem que deixar aquela terra... Exato. Uma transformação. Se eu for hoje transformar uma área em orgânica, no mínimo 3 anos sem uso de nenhum tipo de químico no solo, para daí sim eu ter certificação para poder... Né? E você vai fazendo a melhoria contínua das condições do seu solo, da saúde do seu solo. É um trabalho de formiguinha, né? Não é algo simples. Não é algo simples, tem que ter paciência e tal. Mas, assim, essa questão da assistência técnica é algo que me dói muito, né, para o pequeno produtor, né? O grande produtor, ele contrata consultor, ele tem dinheiro, né? Ele contrata o melhor consultor que tem. E eu acho que também tem uma questão... As próprias empresas que fornecem os insumos também dão aquela assistência... Tem o seu papel, né? Assistência técnica com o pessoal que atende ele, um pessoal super... Então, só que isso também aumenta o custo da indústria que vende aquele produto, porque tem que sustentar essa assistência técnica toda, né? E esses profissionais não são baratos, né? E outro ponto também é a questão do bom senso, né? Você pega, assim, um órgão certificador europeu, fala assim, olha, você tem que parar de usar um inseticida tal no Brasil. Beleza, porque parou aqui na Europa. Mas a Europa não tem pressão, cara. No Brasil tem uma pressão violenta. Se eu parar de usar isso de noite pro dia, não vai ter outra maneira de eu controlar aquilo. Então, assim... Tem que ter um bom senso também de entender que aqui, como é tropical, a pressão é diferente, tem que se fazer um planejamento também para ter essa mudança de transição. Não adianta querer exigir da noite para o dia. Então, o custo vai subir muito, o preço vai subir muito do produto em si, né? Que é a população também. Não, muito bom. Então, tá certo. Quem quiser conhecer mais da 11bi, como é que faz? www.11bi.com.br 11bi. Põe aí, produção, de novo pra gente o site, por favor. Nós temos não tem para o consumidor final, mas você pode aprender sobre óleos essenciais e seus usos na indústria no site deles. E aí vocês podem pegar nossos contatos, mandar mensagens, daí eu vou responder as perguntas que eu não consegui responder aqui sobre os livros, as recomendações de artigos e tal. Eu passo tudo para vocês aí. Luiz Brandão. Então fiquem à vontade de nos procurar, né? Eu não sei, mas o pessoal da empresa sabe. Eu acho que eu sei onde é Itobi. Itobi é quando você sai ali de Jaguariúna, Olambra, indo para Andradas. Isso, Itobi, assim, fica do lado de Casa Branca. Você tem Casa Branca, Vargem Grande do Sul, Senhor do Boa Vista, no meio do bolsão ali, né? Eu costumo dizer que a capital regional é Vargem Grande do Sul, que é onde eu nasci. Itobi é uma cidade satélite ali. Não, brincadeira, mas assim, a nossa área, ela fica no triângulo ali, entre Itobi, Vargem Grande do Sul e Casa Branca. Ela fica bem no bico ali, né? Não, tá ótimo. Tá ótimo, Luiz. Muito obrigado, eu te agradeço. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por acreditar no projeto, acreditar no nosso trabalho, trazer seu conhecimento, trazer essas amostras aqui. Legal. Obrigada mesmo. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Tá joia, você também. Muito obrigado. Obrigada. Dá tchau ali pra câmera. Tchau, tchau.